Você já reparou que às vezes no mesmo ambiente, algumas pessoas são curadas e outras já não são? Você já se perguntou por que disso? Bora lá que hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre esse assunto. Graças a paz, queridos, bem-vindos ao Devocional Pregai. Nós estamos lendo o Evangelho de Cristo Jesus, segundo escreveu João, e hoje é dia de lermos os capítulos 5 e 6 da Palavra do Senhor. E eu quero ler aqui com os irmãos, João, no seu capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 8, a Palavra do Senhor diz assim: Depois disso, Jesus voltou a Jerusalém para uma das festas religiosas dos judeus. Dentro da cidade, junto à Porta das Ovelhas, ficava o tanque de Betesda, com 5 pátios cobertos. Ficavam ali cegos, mancos e paralíticos, uma multidão de enfermos, esperando um movimento da água, pois um anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água. O primeiro que entrava no tanque, após a água ser agitada, era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Um dos homens ali estava doente havia 38 anos. Quando Jesus o viu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe: Você gostaria de ser curado? O homem respondeu: Não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim. Jesus lhe disse: Levante-se, pegue sua maca e ande. Amém? Olha só que interessante. É um local onde tem vários enfermos, só que nós só ouvimos falar sobre a cura deste paralítico. Já parou para pensar que quando Jesus retorna para a sua cidade, até o próprio Jesus vai dizer que o profeta ele não tem honra na sua própria pátria, né? Quando ali ele não pôde fazer muitos milagres. E esses muitos milagres que Jesus não pôde fazer ali, não é porque ele não tinha poder para realizar. É porque Jesus ele parte de um princípio. Ou seja, você tem fé, você acredita que Jesus é o Filho unigênito de Deus, que ele tem todo o poder, que ele pode tudo e todas as coisas? Lembra que Jesus, sempre após curar alguém, ele dizia: Vai, a tua fé te salvou. Então Jesus, para curar, ele parte desse princípio. E no tanque de Betesda, ele está ali naquele local, ele observa e vê este homem que está há 38 anos ali, sem com que ninguém levasse ele até aquelas águas após serem agitadas. Sempre chegava alguém antes dele, mas chegou Jesus na vida deste homem. E Jesus ali, ele realiza esse milagre. E o coração deste homem se enche de fé em Cristo Jesus. E dentro das igrejas não é diferente. Nós vamos ver pessoas sendo curadas e outras já não. Mas nós sabemos quem é que opera essas maravilhas. É o próprio Senhor. É Ele quem opera. E é por isso que eu digo, continua crendo no seu milagre, porque o Senhor, ele tem poder para realizá-lo. Amém? E daí nós vamos ver o Senhor Jesus falando sobre algumas afirmações, falando sobre ele ser o Filho de Deus. E esse tipo de assunto, esse tipo de comentário do Senhor Jesus, os seus discípulos ainda não compreendiam com clareza. Vamos ver testemunhas de Jesus. E já no capítulo 6, nós vamos ver a primeira multiplicação de pães. Nós vamos ver também Jesus andando sobre o mar. E isso chama atenção, porque no capítulo 6, do versículo 16 ao versículo 21, a palavra do Senhor vai dizer assim: Ao entardecer, os discípulos de Jesus desceram à praia, entraram no barco e atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. Quando escureceu, porém, Jesus ainda não tinha vindo se encontrar com eles. Logo, um vento forte veio sobre eles, e o mar ficou muito agitado. Depois de remarem 5 ou 6 quilômetros, de repente, viram Jesus caminhando sobre o mar, em direção ao barco. Ficaram aterrorizados, mas ele lhes disse: Sou eu, não tenham medo. Eles o receberam no barco e logo em seguida chegaram a seu destino. Amém? Sabe o que me chama a atenção nessa parte aqui? Porque no nosso maior momento de dificuldade, aquilo a qual nós não podemos enfrentar, o Senhor Jesus ele chega.
no nosso barco, em meio a essa tempestade na nossa vida. E é interessante que a ordem era, vai para o outro lado. E se Jesus tinha dado uma ordem para chegar do outro lado, então eles iriam chegar. Se Jesus te disse, vai até lá e faça, é porque você vai chegar até lá e você vai fazer em nome de Jesus. Por mais que no meio do caminho você fique com medo, o Senhor Jesus ele sabe o momento certo de chegar e se encontrar com você, para que assim ele venha te socorrer e você possa sim chegar do outro lado. Só que os discípulos eles ficam aterrorizados, né? Eles vão achar que é um fantasma. E isso não me espanta, porque a forma com que Jesus chega no momento tão preciso, no momento de angústia, no momento de aflição, e chega para solucionar, realmente causa espanto. Assim é na nossa vida também. Já parou para pensar naquele momento onde que não tem mais saída, não tem o que fazer, você fala, acabou, vou desistir, vou parar, não vai dar certo. Aí vem Jesus e tem um encontro com você. E daí ele realiza um milagre. E você consegue realizar aquilo que ele tinha te mandado fazer. É justamente isso. Nos nossos momentos de maior aflição, sempre, sempre e sempre o Senhor Jesus vai ter um encontro conosco. No mesmo capítulo 6, lá no finalzinho, versículo 60 até o versículo 71, a palavra do Senhor diz assim: muitos de seus discípulos disseram, sua mensagem é dura. Quem é capaz de aceitá-la? Jesus, sabendo que seus discípulos reclamavam, disse, isso os ofende? Então, o que pensarão se virem o Filho do Homem subir ao céu, onde estava antes? Somente o Espírito dá a vida. A natureza humana não realiza coisa alguma. E as palavras que eu lhes disse são espírito de vida. Mas alguns de vocês não creem em mim, pois Jesus sabia desde o princípio quem não acreditava nele e quem iria traí-lo. E acrescentou, por isso eu disse que ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai o dê a mim. Nesse momento, muitos de seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Então Jesus se voltou para os 12 e perguntou, vocês também vão embora? Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Então Jesus disse, eu escolhi vocês 12, mas um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariote, um dos 12, que mais tarde o trairia. Amém? Olha que interessante, alguns pontos aqui encontrados. Nós vamos ver Pedro cheio do Espírito Santo dizendo, Senhor, para quem iremos? Ele não fala para onde. Pedro diz, para quem iremos? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Ele está se referindo ao próprio Deus, ir para Deus, porque Jesus é o caminho, Jesus ele é a verdade, e Jesus é a vida. Ninguém chega ao Pai se não for pelo Filho. E Pedro compreende, Pedro cheio do Espírito Santo, ele diz isso para Jesus. Para quem iremos, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Só que o que me chama a atenção é esse versículo 64 e 65, que diz assim, ó, mas alguns de vocês não creem em mim, pois Jesus sabia desde o princípio quem não acreditava nele e quem iria traí-lo. E acrescentou, por isso eu disse, ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai o dê a mim. Ele está se referindo justamente àquilo que o Senhor vai dizer um pouquinho mais à frente, lá no capítulo 17, no versículo 12, quando ele diz que todos que foram entregues a ele, nenhum foi perdido, a não ser aquele que já era o filho da perdição. E quando Jesus está falando disso, ele está falando de Judas. Agora, fazendo um link de tudo isso que a gente acabou de aprender, nós precisamos tomar muito cuidado para que assim nós não venhamos ser usados pelo inimigo, para não sermos filhos da perdição, mas sim filhos de Deus. Como que eu faço isso? Exercendo a minha fé no Senhor. Eu creio que Jesus cura, que Jesus salva e que Jesus me leva para morar na glória de Deus Pai. Amém? Que Deus te abençoe e fique na paz, Senhor Jesus.